Pessoal, hoje dia 12/6/2019, reunião do Grupo Coração, com as seguintes pautas: diversidade de itens e planejamento, o Canva de respostas a perguntas feitas no questionário, formulário deliberativo e data de pagamento da primeira cota. Da primeira pauta, galera, como eu coloquei lá no WhatsApp, a gente fez um videozinho, uma videochamada com o seu Pedro, tava seu Pedro, Carol e eu, e a gente conversou um pouco sobre essa questão, né, que eu falei que estava um pouco me, me preocupando, assim, que era essa coisa do planejamento, do quantidade de itens, né, tanto para os agricultores, para saber o que precisava lá, né, de ajuda ou não, quanto para a gente saber o que colocar também para os agricultores e para novas pessoas que, né, forem entrando, né? E, Carol, você quer falar um pouco sobre isso? Posso falar. Então, o que a gente conversou, assim, sem entrar em muitos detalhes, é que tem uma questão que é da porta para dentro, com os agricultores, de aperfeiçoar essa, essa questão de planejamento, né? Esse apoio técnico, né? Que isso é bacana, só que sem gerar complicações da porta para fora, né? Com os agricultores, com os coagricultores. No seguinte sentido, de que já tem uma cultura pré-estabelecida em Curitiba de cestas, né? E tem basicamente três formas das pessoas definirem as cestas. Ou eles falam assim, X hortaliças, X frutos, X fruta. Ou fala o peso, ou fala a quantidade de itens, né? E que é sábio a gente não criar uma cultura que fique focada no produto, né? Porque o objetivo é justamente criar uma outra cultura, né? Então, pegar esse lugar comum, essa cultura de que cesta vem uma variedade do que tem. O que, que vai vir na cesta? O que tiver bonito para colher no dia. E o mínimo que vai vir são 10 itens. Porque quanto mais soar como promessa, né? Para quem não participa de todo o processo e não compreende, isso pode gerar aquele sentimento de consumidor que foi enganado, né? Então, nesse sentido, é melhor a gente observar esse início, começar com quem quer, observar esse início, confiar que a gente está trabalhando com agricultores experientes, né? Do que de repente não entregar o que está sendo prometido. Porque daí a gente estabelecendo isso, ó, só um mínimo de 10 itens. Isso é o que vem para a época, são agricultores experientes, né? Estão com muita vontade de plantar. E o que vem disso daí gera um impacto positivo, né? E se faz uma promessa muito grande, qualquer coisa que não cumpra com essa promessa gera um impacto negativo. Também foi falado que da porta para dentro daí, né? Que é necessário sugerir para o seu Pedro retomar a questão dos multirões, porque o seu Pedro estava para contratar mão de obra para ajeitar espaço lá. Só que daí, se essa produção ela não é horizontal, né? Ela não é homogênica, isso gera vários problemas, especialmente na hora de dividir os recursos, que vem disso, né? Porque daí
uns produzem muito mais, outros produzem menos, e aí acaba que cria classes, né? Cria classes de produtos, classes de produtores, criam as pirâmides, né? Então, o que é interessante manter um modelo circular de gestão e de mutirão, para que os agricultores se revezem enquanto mão de obra. Isso também é um princípio de certificação, né? Isso possibilita que, por exemplo, uma senhorinha mais velha que está sozinha na terra lá, consiga também ter uma otimização com a vinda de mão de obra de fora. Eu não sei se vocês têm experiência com enxada, né? Com plantar, assim, mas uma pessoa sozinha na enxada, nossa, não rende. 3 pessoas, um vai carpindo, né? Um vai tirando, assim, vai dando uma limpada, o outro vira a terra, vem com enxadão, né? O outro já vai lá buscar a matéria, vai picar o carbono, ou vai pegar um esterco, né? Do que fazer tudo sozinho. Porque quanto antes essas mudas forem para a terra, mais elas crescem. E fazendo mutirão também, o que acontece? Se está plantando na segunda-feira no seu Pedro, né? Aí vai ter mutirão na outra semana. Então, na outra segunda, por exemplo, vai plantar em outra terra, né? Então, isso também gera um ciclo, né? Uma constância no tempo de colheita. Foram essas as observações. Então, eu estou tranquilo, né, quanto a essa questão de itens e de produção, né, de plantio e tudo mais. O seu Pedro, a fala dele foi nesse sentido, assim, de que, né, a galera tem experiência e tá todo mundo doido para começar a plantar, é só soltar o freio, né, e a gente começa, né, e daí fazer essas coisas que a gente tem para fazer de deliberações e lançar as respostas, lançar o formulário, já colocar uma data para pagamento para o pessoal começar para de fato plantar, né? Enquanto isso, já ir organizando por lá os mutirões para ir preparando a terra. E, né, que os 10 itens eles conseguem tranquilamente, né, minimamente isso. E a variedade é essa daí, né, que está mostrando na terra, o que já tem na tela, né, o que já tem, mais aqueles 30 que vão ser plantados. Então não haveria essa estimativa assim de determinados itens para determinadas estações, assim, por exemplo, ou determinados meses. A gente, vocês acharam melhor assim na reunião propor essa naturalidade assim do que eles plantam tudo e o que vier vindo eles vão enviando. Seria isso. Fazer uma observação, né? Propor e chamar a galera para fazer isso junto com a gente, de confiar nos agricultores e, ao mesmo tempo, a gente observar como isso vai se dar. Então, o que vai vir nesse primeiro ano, a cada tempo, a gente ir marcando. Assim, comida vai... Uma coisa fácil de fazer, Thales, que eu acho que responde à colocação dela, é, de repente, em vez da gente fazer um PDF com essas variedades, é colocar numa planilha de Excel e fazer uma coluna dizendo se essa fruta, se essa espécie, né, se isso é perene, se isso é do verão, se isso é do inverno, se isso é do outono, né? Eu acho que isso ajuda, inclusive, até os agricultores, de repente, ver que no outono tem pouca coisa, né? Investir no verão, o que vai colher no outono, entendeu? Então, aí isso era uma coisa assim que a gente, isso era o que eu estava querendo fazer, sabe? Tipo, isso que eu estava conversando com o seu Pedro, e que até a gente estava quase, né? A gente estava quase, não, a gente estava procurando algum técnico agrícola, o pessoal da Coopera, alguém para ajudar a gente para levantar esses dados, para falar, ó,
pessoal, aqui na nossa terra, aqui na Baixada da Barra do Turvo, o cajamirim dá em que época? O inhame rosa a gente colhe em que época? É Uhum. isso, assim, isso está espalhado, né, em vários agricultores. Vocês conseguiram alguém? Porque o Adilson tá aqui por Curitiba, cara. O Adilson, É. não sei se o Pedro falou com o Adilson, ele falou com duas pessoas, mas o que aconteceu, olha só que legal, a Gláucia da SOF Aham. veio perguntar se eu manjo de Excel, porque ela estava querendo aprender a mexer em umas coisas de planilha, porque eles têm muitos dados, acho que de 3 anos, de tudo que é ofertado pelas mulheres agricultoras ali do Vale. Ah, que ótimo. De 3 anos. Então, assim, todo mês tem o que tem de oferta, ou seja, todo mês o que a terra está produzindo, né, o que a terra está dando. Então, eu estou com esses dados, ela compartilhou comigo, para eu ajudar a mexer nesses dados, a compilar, para transformar também em algum tipo de publicação, né, através da SOF, em parceria com a gente, e para a gente poder também utilizar para isso. Então, né, disso eu acredito que vai sair alguma coisa desse tipo. Então, esses 3 meses estava sendo ofertado tal coisa. Então, aqui nessa região, e lá são várias regiões, né? Tem perto da BR, tem ali para baixo, e que são climas diferentes até, né? Excelente notícia. Bem legal. Ela compartilhou comigo hoje. A pasta. Ainda nem consegui ver. Então, acho que é isso. Em termos de encaminhamento, é a gente manter esse discurso que a prática do CSA é essa, a gente tem um mínimo de itens, estamos trabalhando com agricultores experientes, dizer isso, que já tem dados de 3 anos de agricultoras que também estão envolvidas no CSA, da SOF, apresentar a SOF para a rede, tá? E é isso. E isso vai deixar as pessoas seguras, entende? Porque elas já estão seguras, na verdade, né? A gente está mostrando organização, a gente está mostrando transparência de gestão. Então, tá todo mundo louco para soltar o freio. Essa é a verdade, Hum. né? Ainda mais assim, toda semana eu solto ali, né? Tem a liberação de novos agrotóxicos, né? Então, assim, tem um trabalho de educação que está sendo feito ali, não só por mim, mas espontaneamente pela rede. E as pessoas estão loucas para poder fazer essa mudança, né? Já estão gastando dinheiro no mercado, as coisas não estão baratas no mercado também. E já tem essa cultura de cesta, o pessoal está acostumado. Então, acho que o que transmite segurança é sistematizar, né? De repente, fazer uma facilitação gráfica específica disso, entende? Dizer, passo 1, já foi feito um levantamento do que esses agricultores têm. Passo 2, cruzamento de dados com o banco da SOF. 3 anos do que é colhido em cada época, sistematizar, né? Fazer assim um passo a passo, deixar claro qual é o percurso e pronto, né? E a hora que o pessoal começar a receber as cestas, começa a fotografar, começa a trocar receita, começa a movimentar o grupo, cada mês isso vai aumentar o número de pessoas que pulam dentro do rio, né? Assim, é muito simples na minha cabeça. E na cabeça do seu Pedro também vejo que é assim. Primeiro pula um pessoalzinho no rio lá, né? Na água. Aí o pessoal fica ali, a água tá boa, né? Aí é isso, o pessoal ali tá gostando, tá brincando, fala que a água tá boa, o pessoal vai pulando, né? Pessoal, deu 15 minutos. Só queria aproveitar, então, que eu falei dos 15 minutos para perguntar uma dúvida que eu fiquei. Vocês falaram que... Vocês mencionaram, não lembro quem foi agora, de plantar sempre tudo e daí o que der na época vai dar. Na minha cabeça, eles não iam fazer isso. Eles iam plantar as coisas da época na época de plantio, para colher na época de colheita cada coisa, mas então não é essa a ideia, certo? Plantar tudo ao mesmo tempo. Não, tá, a gente está falando de coisas diferentes. Veja, o princípio da agrofloresta é esse: plantar tudo ao mesmo tempo, porque assim, ó,
que é uma agrofloresta? Você pega ali um eito, né? E aí você faz as linhas, as ruas, e naquele mesmo canteiro que você coloca o alface, que você vai colher em 30 dias, você já colocou a rúcula, que você vai colher em 45 dias, né? Uhum. Já colocou um almeirão, que você colhe, entende? Sim, eu pergunto pela minha ignorância no assunto mesmo, para eu entender. Só pra... essas plantas de ciclo curto, eles plantam já o coração de banana embaixo do canteiro. Já planta o coração da bananeira, você não vai fuçar o canteiro depois. Uhum. Já planta mudas de árvores de madeira de lei, por exemplo, que demoram tipo 60 anos para crescer, entendeu? Você já planta tudo de uma vez. A questão é que o planejamento agroflorestal ele permite isso. Ele permite que, de uma vez só que você planta, você tenha uma agricultura que não é uma agricultura de enxada, é uma agricultura de facão. Não é uma agricultura daquelas hortas varridas, aquelas hortas limpas. Não. É um plantio cheio de matéria. Quando você tira uma planta, não sei se você já viu em mercado, que às vezes o pessoal colhe e arranca com a raiz, né? Sim. Na agrofloresta, o pessoal não arranca as raízes, né, fora. Deixa a raiz ali, porque é justamente essa rede de fungos que faz com que as coisas tenham um crescimento excepcional, envio de nutrientes, etc. e tal. Então, a lógica da agrofloresta é outra. A agroecologia é a agrofloresta? Não. Tá? Sim, não. Mas... Eu digo mais nas questões assim das hortaliças, que isso de alguma forma tem que plantar de novo, certo? Hortaliça é agora. Essa também foi uma data que o seu Pedro sabe. O calendário agrícola, o ano começa agora no solstício de inverno, tá? Então, o seu Pedro, ele não chama de solstício, ele chama na segunda quinzena de julho, não é isso, Thales? Na segunda quinzena de julho é quando eles plantam o máximo, o seu Pedro usou a expressão plantar sem nojo, né? Na segunda semana de julho. Por quê? Porque depois do solstício de inverno, e é quando o sol volta a predominar. Até então, a gente tem noites mais longas e dias mais curtos. A partir do solstício de inverno, esse sol volta a ocupar mais tempo no céu, né? Então, a época de hortaliça é agora. No verão, é mais fruta. Hortaliça é agora. Então, essa primeira leva de cesta, a gente está começando o CSA junto com o calendário agrícola. Eu acho que isso também é importante de enfatizar, que a gente está começando num momento muito propício. Então, veja, o pessoal vai ter que preparar, né? Então, o seu Pedro lá, o pessoal já começou a preparar os canteiros. Eu já falei para o seu Pedro, sai correndo aí, sai falar com o pessoal, organiza mutirão e já vai preparando a terra. Por quê? Agora, em julho, começa a plantar. Né? Então, agora é um mês de adubação, de jogar minhoca, né? Deixar virar a terra, deixar com matéria, deixar descansando. E aí já vai plantar. Então, o primeiro pagamento, esse pagamento que financia e não colhe, né? Eu não sei o quanto que isso tá amadurecido no grupo, porque talvez o formulário tenha transmitido que as pessoas vão pagar no começo e já receber no final desse mês, né? E acho que o pessoal ali já tem condições de mandar alguma coisa, né? Fruta, coisa que é perene, minimamente processado, umas coisas assim, eu acho que dá para, né? Porque eu não sei se isso desarticula, não sei se isso tá claro. Então essa é uma das questões que eu queria colocar. Isso eu acho assim que é possível a gente fazer, sim, né? Ainda mais com coisas que vão se perder, como você falou, frutas que estão ali, que não vão estar daqui a pouco, que podem ser colhidas e mandadas. Mas uma coisa que ficou forte na minha cabeça, assim, foi a conversa que eu tive com a dona Joana da CSA de Uberlândia e também da fala do Wagner da CSA Brasil. Foi essa coisa do primeiro mês, assim, também para o pessoal sentir que
está investindo na produção junto com o agricultor. Não sei se você ouviu alguma coisa nesse sentido lá no curso, Marina. Então, eu acompanho o CSA lá em Minas, Thales, e o Cerrado é fogo, cara. Entendeu? Ali, o Cerrado é outra história. Entende? O que É. você perguntou, Thales? O tempo Desculpa da que eu Terra é estava outro. relatando. Então, só para frisar que isso que vem ali do Centro-Oeste, né? É complicado ali. Ali você realmente não tem água, né? É muito vento. As plantas lá demoram para crescer, não é que nem aqui na Atlântida. Não, mas é que isso, independente de como é a produção, isso é no sentido de mexer na cabeça mesmo de quem está entrando como coagricultor, entendeu? No sentido de fazer a pessoa entender que ela está investindo. Então não é assim, eu estou comprando, eu quero agora, entendeu? Você entende que pode ter um tempo, tem um mês, de repente a gente vai pagar e vai receber só no mês que vem. Então, paga no começo do mês e vai receber só no final do mês. E isso eu acho que é o que as pessoas estão esperando. O que as pessoas não estão esperando é pagar 2 vezes para receber só uma vez no final de 2 meses. Não, a gente falou que seria após o pagamento, acho que da segunda vez, não foi alguma coisa assim? Sim, sim. No formulário tem uma pergunta que explica exatamente isso, que é depois do pagamento do segundo mês, que é aquela necessidade de investimento inicial. Isso tem na pergunta do formulário, sabe? Então, mas E aí também. eu conversei com 3 pessoas que eu sou próxima, Hum. para ter um feedback assim, do que elas entenderam do formulário, e nenhuma das 3 pessoas que eu falei entendeu o que era isso. Qual que foi o resultado do questionário? Eu vou tirar a tela aqui para compartilhar acho que alguém sistematizou, né, essas dúvidas, não é isso? Sim, está na apresentação, né? A apresentação da Tati. Isso. Se eu acho aqui. Quer que eu mande de novo? Procurando aqui no grupo. É só ver no cabeçalho ali, Thales, que fica todos os links. Eu tenho que arrumar ainda a planilha, inclusive. Nossa, eu tô atrasada, galera. Essa semana tá difícil. Nossa, nem Não, fala. tranquilo, Tati. Quem não tá, né? Eu também mal consegui fazer o negócio, mas deu. Quer ver, ó, tem uma pergunta. Deixa eu encontrar ela aqui. Vou mandar aqui de novo para facilitar, peraí. Tá bom, Olha a pergunta como é que tá aqui, ó. Todo empreendimento necessita de um investimento inicial. No caso da CSA, para prover os recursos necessários ao plantio e logística, os coagricultores fazem o primeiro aporte no primeiro mês e a retirada das cestas ocorre apenas após o pagamento do segundo mês, respeitando assim o tempo de desenvolvimento das variedades plantadas. Aí pergunta sobre essa estratégia. A maioria das pessoas respondeu: eu compreendo que essa é a maneira mais direta e prática de financiar os plantios com as famílias. E só 2 pessoas responderam que não entendiam. Eu não compreendo a necessidade desse investimento inicial. Nessa compilação de dados, né, para soltar no grupo, a gente precisa pensar quais são as coisas mais difíceis de entender e fazer assim essa apresentação, né? Essa apresentação que a Tati passou, eu achei muito boa. Achei que ela está bem visual, ela está bem boa, né? Uhum. Mas de que maneira que isso se transforma num percurso pedagógico de deixar isso bem claro, né? Porque uma coisa são dados, outra coisa é interpretação e cruzamento de dados, né? Tirar conclusões. Porque eu também me espantei. 3 pessoas que eu conversei falou, mas não é... Porque o pessoal tem essa cultura da cesta, né? Aí tá achando que assim, bom, eu vou pagar no começo do mês
e no final do mês eu estou retirando. Mesmo porque as pessoas estão com pressa de consumir esses produtos, né? Estão com pressa de deixar de comer agrotóxico. Então, teve muita gente que saiu do nosso grupo do CSA e foi para aquele espiral que já está rodando, né? E quando eu perguntei por que desistiram do CSA e foram para o espiral, a resposta foi essa, porque está demorando muito para soltar o freio. E aí eu também quero ter a oportunidade de conversar com o seu Pedro e ou o Thales, filho, de conversar com ele embaixo, para ver se realmente existe essa necessidade. Ou se a gente pode colocar isso para o grupo e surpreender positivamente. Porque se eles têm coisa para colher ali, para que vai deixar sem colher só para poder fazer o que o pessoal que planeja CSA, que nem conhece essa realidade, acha? Daí eu não vejo sentido. Então, eu acho que a gente precisa estar muito pautado na realidade que a gente está trabalhando. Eu acho que, como eu falei, eu acho que é possível, sim, no primeiro mês entregar algumas coisas. Eu acho que não deveria ser gasto muito com, principalmente, as entregas, né, o dinheiro que vai de combustível para entregar as coisas, para que a maior parte do dinheiro que venha nessa primeira leva de pagamento seja utilizado pelos agricultores para investir nas roças, né, se eles precisarem fazer isso, ou para pagar a conta de luz, ou pagar o que precisam pagar. Mas meio que por isso também, né? Então, por exemplo, fazer o primeiro pagamento, daqui a uma semana já tem entrega, ou no final do mês tem entrega, é diferente, mas, ó, eles pagaram, vamos supor, pagou dia 10 de julho. Dia 10 de agosto, eles pagariam de novo e na próxima semana receberiam, talvez. Ou então pagariam dia 10 de julho e na última semana de julho vão receber alguma coisa. E eu concordo, Thales, que eu concordo com essa mentalidade, eu concordo com esse investimento. A minha preocupação, o meu ponto é só de que esse é um ponto crucial, é onde pode dar problema, e que então isso precisa ser transmitido com tipo, muita clareza mesmo, sabe? Porque essa questão está no meio de um formulário que é de pesquisa, não é nem um formulário de deliberação. A gente, inclusive, precisa soltar esse formulário de deliberação e talvez colocar essas opções que você passou, colocar como opções ali de decisão, né? Uhum. Então, deixar mais claro para a galera, mesmo deles terem respondido, que o que a gente está propondo seria isso ou isso, né? Ou então retirar após o segundo pagamento. É que assim, para mim é tipo, você vai falar assim, você prefere pagar e receber ainda esse mês ou você prefere pagar e depois pagar de novo e depois receber? Tipo, então, aí é que tá. né? Eu acho que tem que ser colocado de uma forma educativa, né? Uhum. Olha, se a gente gastar com dinheiro com frete para transportar pouca coisa no primeiro mês, assim, ó, o ciclo das primeiras plantas, né? O planejamento é esse. Vai plantar, a gente precisa comprar os insumos, vai plantar nessa semana, esquema de mutirão, são tantos agricultores. A colheita forte vem a partir de tal data. Se a gente quiser gastar com frete agora, nesse primeiro mês, virão poucas coisas, e isso vai fazer com que a gente invista menos na produção. Eu acho que isso faz com que as pessoas compreendam que não é uma questão de doar dinheiro, mas que isso impacta, inclusive, no volume de produção, talvez do ano inteiro. Então, eu estou colocando aqui, ó, deixar mais claro porque de receber a partir do segundo pagamento, colocando dessa forma que você falou. E aí onde a gente colocaria? No formulário de deliberação, junto com essas
questões que a Marina... Eu acho que nesse formulário de deliberação. Tá. Tendo como Mas passo as de questões- agora é a gente entregar uma compilação de dados do formulário de pesquisa, tá? Para as pessoas verem as respostas do coletivo, né? E a gente destacar o que é mais importante. Oi? Isso foi o que a Tati fez, é isso? Isso. Aí eu queria ver com a Tati se aquela apresentação tá ok para mandar. Acho que ainda não, Ana, porque eu tinha escrito, mas vocês já tinham começado a reunião, então acho que vocês não leram. Eu acho complicado colocar, assim, Ctrl+C, Ctrl+V o que as pessoas escreveram. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. Eu sinto que pode parecer um pouco invasivo para algumas pessoas, tipo, por mais que não tenha nome. Não sei, sabe? Me parece isso. Parece que não há necessidade. Então, assim, ali eu coloquei pra gente, porque eu acho importante. Mas para as pessoas, acho que seria mais um geral. E, assim, com relação a algumas coisas também, só jogar as informações como tá ali não explica, assim, eu acho que não deixa claro, por exemplo, a questão da meia cota, metade votou de um jeito, metade votou de outro, uma das opções ninguém votou. Porém, isso tem que ficar claro que não é uma decisão, assim, sabe? Porque digamos que os agricultores, até a opção que não votaram, acho que nem era menos viável, eu acho. Não, nem lembro. Não era tão a menos viável. Eles votaram na menos viável, que era manter a mesma variedade nas cestas toda semana, só que metade da quantidade. O que a gente discutiu muito na última reunião, que, assim, certos alimentos que são alimento inteiro, não tem como fazer isso, né? Então, isso vai ter que ser... Peraí, deu tempo aqui. Vai ter que ficar claro que isso não é uma decisão, né? Que isso é só uma pesquisa, que daí isso vai ser apresentado para os agricultores agora, está sendo apresentado e a gente está vendo o que eles acham. Só que eu acho que, na verdade, assim, o que eu penso é que seria mais interessante até a gente já fazer a devolutiva já com certos pareceres, assim, dos agricultores. Até para, não sei. Uma coisa é a gente ser transparente e compilar os dados, Ctrl+C, Ctrl+V, compilação de dados, porque daí a gente não está passando nenhuma interpretação. A gente está compilando os dados. Esses dados são do quê? Eles são do coletivo, eles estão num drive aberto às pessoas. As pessoas gostam, tipo, tem muitas pessoas ali que vão perder tempo, talvez, ficar muito tempo em cima daquilo, duvido. Quem está disposto está no grupo coração. Para mim é mais um exercício de transparência. E sinceramente, assim, eu tenho notado assim, um padrão, sabe, de decidir coisas ou de ficar pensando através do medo, do receio, eu acho que isso é uma invasivo. Isso de forma alguma pode ser invasivo. Não tem nome de ninguém, não tem o telefone de ninguém, não tem a foto de ninguém. Isso é simplesmente dizer, olha, esse é o nosso grupo. Né? 50% pensa assim, 50% pensa assado, né? Isso é transparência. Ah, não, mas ó, eu não penso em tirar as porcentagens. Seria só assim, por uma explicação junto de que, tipo, isso é o que a gente levanta, que teria que ser visto com os agricultores, entendeu? Não, isso sim. Isso é perfeito, deixar claro. Mas você acha que então as citações pode deixar lá? Formulário de pesquisa. E outra coisa também, Tati, assim, quanto mais a gente complica e deseja o perfeito, mais trabalho a gente gera para o grupo coração. Isso, com certeza. Ainda mais eu que sou perfeccionista, eu já tô tendo que Então, várias coisas. Então, para fazer trabalhos de base, de gestão circular, tem uma frase que funciona muito bem, que é: o feito é melhor que o perfeito. Uhum. A gente vai ajeitando as abóboras no andar da carruagem. Entende? Foi você que falou isso lá na... Foi você que pôs isso na pesquisa? Foi.
Eu coloquei lá no final, você viu? Sim, então. As abóboras se ajeitam com o andar da carruagem. É isso, gente. E o seu Pedro está falando isso desde o começo. Vamos fazer, vamos começar. Vamos começar que a coisa toma forma. Então, acredita na sabedoria dele. Então, veja, compilação de dados é isso. Você fez um trabalho maravilhoso. E até me chateia você botar defeito nessa apresentação que você fez, porque ela tá maravilhosa. Ela tá maravilhosa, ela tá perfeita. Tá, então vamos só arrumar as planilhas e daí ver se passar um olho aí e mandamos. E aí deixar isso claro, entendeu? Deixar isso claro. Falar, gente, formulário de pesquisa. Essa compilação de dados tem o objetivo do grupo poder se conhecer melhor. Esses dados também estão sendo levados para os agricultores. Uhum. Isso eu acho que é essencial. Em seguida, teremos, em base desses dados e desse conhecimento melhor das possibilidades e do grupo, a gente vai fazer um processo de decisão, um formulário que é deliberativo. O formulário deliberativo, sim. O que for compilado ali está valendo. Porque isso também ajuda como um percurso, as pessoas olharem ali gráfico, olharem essas imagens e entenderem que o próximo que vier disso configuram as decisões. Beleza, então. A gente tinha colocado na reunião anterior uma sequência de que seria agora colocar, lançar lá a explicação que a Marina estava elaborando das dúvidas que o pessoal deixou no formulário, depois lançar o formulário deliberativo e depois marcar uma reunião presencial em Curitiba com os coagricultores para afinar algumas coisas. Talvez, vendo o que tem acontecido, talvez essa reunião inicial, não sei se vai ser muito viável, não, ou se vai frear mais ainda o começo. Vai frear, Thales. Então, aí, de repente, aí você colocou agora, então tem que lançar antes essa apresentação da Tati lá no grupo. Isso. Aí lançar as respostas que a Marina tirou ali das dúvidas que o pessoal colocou. E Eu aí acho que para mim é uma coisa só. Para mim, o que a Marina colocou pode ser acrescentado a essa compilação, para não alterar o material a mais, entendeu? Por quê? Isso também vem no formulário, isso também é feedback do que as pessoas preencheram. Beleza, então vai juntar as duas coisas. Eu acho mais prático. Até porque... Vamos simplificar, sabe assim? Até porque eu peguei as mesmas perguntas que a Tati colocou na apresentação, né? Eu peguei direto do formulário, mas assim que ela colocou as perguntas, a gente já pode entrar com as respostas na apresentação mesmo. Fica mais prático um documento só mesmo. Claro. E tem que aproveitar, já que vai arrumar isso, e já que eu vou arrumar a planilha, se você me passar, Thales, a planilha não sei se foi você que tinha me passado outro dia, né? A planilha das pessoas que preencheram só o termo lá na Assembleia. Sim. Tá lá no Drive também, mas eu tenho... Não, tá. Então a gente vê... É porque daí é só pra gente compilar, né, as duas planilhas pra refazer o cálculo. Sim, então pedi para duas pessoas que não tinham respondido o formulário e tinham preenchido o termo de compromisso, pessoal para elas, assim, perguntei se elas podiam preencher também, mandei o formulário, né? E o outro é esqueci o nome do rapaz. E agora tem que ver, não sei se eles preencheram, acho que a gente tem que dar uma olhada lá. Mas por que você pediu para preencher o formulário? Porque eles não tinham preenchido. Mas só que você entende, tipo, que a gente teria que refazer todos os gráficos para usar os dados deles, né? Mas, verdade. Tudo bem que coitados, eles vão preencher meio que em vão, mas não tem problema, a gente pega o dado daquela questão e usa na planilha, porque agora é inviável refazer todos os gráficos, assim. Uhum. Questão de tempo mesmo. Sim.
Mas não nada impede da gente ter essa informação deles guardada, né, para ter o perfil. Então. Tá, tá bom. Tem alguém falando? Não. Eu agora. Então, Pessoal, diga, Marina. a gente tratou então do primeiro item da pauta, né? E aí já meio que entramos um pouco no segundo. Vocês topam deixar os outros dois para a próxima reunião, na segunda, ou vocês acham que a gente toca hoje ainda? Uhum. Acho que o formulário deliberativo ele tá meio feito já, né? É só Sim, Tem verdade. que revisar só. revisar, ver se tem que mudar alguma coisa, colocar essa questão deixar bem claro essa questão do segundo pagamento e aí começar a receber as coisas e o porquê. E, e aí enviar, né? A gente pensar numa data, depois que enviar essas outras coisas, a apresentação com as respostas e a compilação, aí enviar o formulário deliberativo, né? Então vai ser após enviar a apresentação e o formulário. Isso. Mas, gente, veja, tem algumas coisas que tem que ser definidas antes do deliberativo. Essa questão da meia cota é algo que tem que estar definido. Aham. E a pessoa vai efetivamente assinar ou não a meia cota, ela tem que saber exatamente qual que vai ser a logística, né? Verdade. E talvez tenha mais algumas coisas, agora eu não estou lembrando, mas é isso que está encasquetando. A gente tem que passar por esses pontos que estão ali. E acho que essa questão do conteúdo da cesta, a Ana colocou muito bem, acho que já está mais uma questão pedagógica mesmo, já está posto. Mas tem outras coisas que não tem jeito, vai ter que definir. Olha só, aqui, em uma observação aqui, a questão da quantidade de alimentos, principalmente no primeiro momento, me deixa insegura, até porque terei que aprender a preparar alimentos que até então nunca tivemos contato. Acho que quem escreveu isso foi a Jana, é a cara da Jana essa resposta. Que já saiu de uma CSA porque chegava coisa que ela não sabia o que era. Então, acho que uma coisa interessante de dizer aqui é que esse grupo de coprodutores também tem essa finalidade de orientar, né? Sobre o que está vindo, formas de preparo, né? Isso eu coloquei na resposta. Massa. Enfim, eu acho que eu posso contribuir dando uma revisada aqui no texto, porque a expectativa do envio de várias punks, né? Esse várias, para mim, já gera uma escassez, assim, sabe? Colocaria a expectativa, por exemplo, do envio, né? Ou também do envio de punks, né? Tá. Não, beleza. Tá aí, tá para vocês revisarem mesmo e melhorarem. Sim, claro. Até porque tem muitas coisas ali que eu fiquei bem na dúvida e também coisas que a gente precisa definir, assim. Por exemplo, eu coloquei que, na verdade, eu segui a linha de que muito vai ser deliberação coletiva, né? Então, eu coloquei dessa maneira mas não sei, até seria importante a gente comentar sobre alguns pontos principais ali, sabe? Mas eu acho que à medida que vocês forem contribuindo, as dúvidas vão surgindo e se precisar, acho que a gente fala na próxima reunião sobre alguns pontos que a gente precisaria ter uma definição melhor, sabe? Por exemplo, posso alterar depois essas formas ou até mesmo desistir se não achar que está sendo bom para mim? Daí eu coloquei que como no grupo Coração a gente está discutindo como podem ser encaminhados os casos de desistência antes da vigência do termo de compromisso assinado. Então, quer dizer, tem coisa que eu fiquei bem na dúvida, né? Seria bem legal vocês se inteirarem das questões e contribuírem e, de repente, a gente discutir na próxima reunião. Beleza, Mar. Eu não consegui ler. Você mandou de tarde, eu estava em Campinas com minha
mãe? Não, eu mandei um pouquinho antes da reunião, às 8 da noite. Nem tive a expectativa de vocês conseguirem ver hoje, não. Ah, então beleza. Então a gente dá essa revisada, assim. É, porque tem muita coisa ali que a gente precisa definir, até como grupo coração, sabe? Uhum. Tá. Então, vou caracterizar. Tem alguns encaminhamentos aqui, galera. Será que a gente consegue ir atribuindo para cada um fazer? Bom, manter o nosso discurso de confiança nos agricultores, o que a gente vai falar no grupo, e acho que vai falar isso, de repente, no formulário e nessa apresentação, né? Eu acredito que sim. Hã? Eu já coloquei um pouquinho disso também nas respostas aí. Então, beleza. Aí deixar talvez até um pouco mais, de repente a Carol pode falar um pouco disso também lá. Legal. A facilitação gráfica dos dados da SOF, mais os itens para a gente, né, colocar do que vem em cada época, eu vou fazer, porque eu estou com os dados da SOF. Deixar mais claro no formulário de deliberação. Aquela coisa que você falou, Carol, você pode fazer essa alteração de deliberação? Eu não lembro das opções que você passou, Thales. Não, é tipo, colocar no formulário de deliberação aquilo que você falou lá, que receber a partir do segundo pagamento. Tá, eu posso formular essa frase e você insere os detalhes em relação a mês e prazo, porque isso você tem que ver com os agricultores lá. Tá bom? Como assim? Não entendi. Eu posso fazer esse texto, essa retórica, Hã? mas a questão das datas, Ah, das datas. isso. Aí você precisa colocar isso, porque eu não sei. Tá, beleza. Aí isso eu vou te mandar por WhatsApp mesmo, porque eu estou numa fase de transição aqui na casa. Uhum. A gente estava ficando com uma criança aqui de segunda a quarta-feira. Uhum. Tá? E os pais estavam pagando como se fosse uma escolinha, né? Eu vou ficar nesses 3 dias. E, enfim, não houve uma adaptação, né, de rotina dos pais, que precisam deixar essa criança mais dias. Eu não tenho como absorver isso. Então, eu encaminhei para uma casa de brincar mesmo, assim, sabe? Essa família. Então, agora eu tô no momento de fazer um empreendimento de proteína vegetal, rodar, para que eu possa ter um financeiro com alguma folga, assim, sabe? Uhum. Então, nessas próximas 2 semanas, assim, eu tô montando uma empresa. Então, tá muito puxado mesmo, assim. Eu tô mexendo com licença de cozinha. E, aliás, acho que essa cozinha vai ser bem útil também pode ser, né? Útil ao CSA, porque eu consegui uma parceria, uma sócia, que tem uma cozinha aqui perto da casa que é licenciada pela Vigilância Sanitária. Nossa, que da hora. E eu vou produzir proteína de banana, que eu aprendi com um agricultor em Morretes. Fica parecendo uma carne louca, assim, de banana. Uhum. Produzir essa proteína, assim. Então, agora eu tô nessa pegada. Enfim, gente, 4 crianças e, assim, eu tô, assim, tipo, full Sim. time trabalhando. Então, eu não consigo... Nem o que eu assumi na semana passada eu consegui chegar ainda, assim, porque eu tô realmente muito sobrecarregada nesse momento. Então isso que... Desculpe cortar, pode falar, Thales. Não, só falei tá bom. Tá. Eu ia falar que essa semana também foi absurda para mim, que é a última semana do semestre, mas eu imagino que no sábado e no domingo, no mais tardar segunda-feira, que é quando eu apresento o meu trabalho final, eu vou estar bem mais tranquila. Então eu posso pegar aquilo que a gente vai fazer, tipo, metade você, metade eu posso fazer tudo, entende? Eu só não tive condição até agora, mas no fim de semana eu consigo cruzar os dados. Não é assim tanta coisa.
Era mais que semana passada realmente era impossível para fazer sozinho, mas agora vai suavizar um pouco. Então eu posso pegar, a gente redistribui isso. Não, agradeço, Tati. Você é sensacional com tarefas assim que exigem assim essa praticidade, objetividade. Assim, você é realmente muito ótima. Obrigada. Galera, deixa eu propor uma coisinha. Será que a gente consegue ir riscando ou botando um feito nos encaminhamentos? De repente, não sei se fica mais fácil fazer isso na ata mesmo ou no WhatsApp, porque daí, assim, eu penso o seguinte, por exemplo, eu tenho as minhas tarefas, eu concluí e fiz tudo o que eu preciso fazer. Eu vou lá e vejo quem que tá faltando fazer. Ah, tá faltando fazer isso aqui que a Carol ficou de fazer, esse fala tá sem tempo. Carol, posso fazer isso aqui? Você tá conseguindo? Eu tava fazendo na ata nas últimas reuniões. Eu ia, voltava, às vezes dava uma editada em quem já tinha feito, mas não fiz em todas. Mas acho que na ata Esse é o tal Kanban, né, gente? Esse é o Kanban que faz falta. Que isso poderia ser feito no Trello, né? Que acho que a gente até chegou a falar sobre isso e passou batido. É verdade, a gente não voltou nisso aí. Pô, Se a gente não usar uma ferramenta a mais, talvez a gente possa fazer na ata mesmo, tá. por enquanto. É que a ata é muita informação. O quadro de tarefas não funciona em lugar que é muito povoado. Assim, talvez uma planilha resolva. o que eu tinha feito nas outras vezes era tipo escrever um feito em letras garrafais e sublinhar com tipo aquele marca-texto, sabe? Eu Chama um achei, pouquinho mais de atenção. Eu sei que não é ideal, né? Mas eu Tá, achei eficiente quando eu vi na ata. É que assim, ó, a ata ali no meio, assim, né, que essa baguncinha nossa, entende só quem está mais ativo, né? Para que seja um quadro de tarefas visível, até para que pessoas que não estejam diretamente ligadas no grupo Coração possam, às vezes, contribuir com coisas pontuais. Gente, é uma benção muito grande ter um quadro de tarefas com isso bem claro, tipo, quadro de tarefas, entende? e até para as pessoas do coração que não têm estado nas reuniões, por N motivos, talvez poder assumir algumas coisas, porque tá pesado pra gente, né, galera? Então, de repente, será que só nessa a gente consegue? Assim, se rolar também, né? Se não rolar, tipo, dessa vez colocar na ata. Mas assim, para quem tá com bastante coisa para fazer e não tá conseguindo, poder outras pessoas virem pegar. Aí eu me comprometo a instalar o Trello no meu celular, no computador, sei lá, e tentar colocar da próxima vez e a gente começar a fazer esse quadro de tarefas para mudar. Pra mim pode ser. Mas, Ana, você conhece alguma outra ferramenta que não precisa de aplicativo ou não? Se eu não me engano, o Google Drive hoje já tem integração com o Trello, cara. Esse basicão, assim, né? Tá, eu vou dar uma pesquisada nisso, faz tempo que eu quero ver esse negócio do Trello, mas é isso, ó. Então, ó, revisar as respostas que a Marina fez, então eu vou dar uma olhada também, aí Carol falou que vai dar uma olhada também, né? Isso eu consigo, com texto, assim, eu sou mais rápida do que com dados e design, sabe? Tá bom. Colocando nós dois aqui para dar uma revisada. Eu sou formada em letras, então texto para mim é muito tranquilo. Beleza. Arrumar a apresentação da Tati, juntar as respostas da apresentação da Marina e lançar no grupo. Bom, eu arrumo as planilhas, né? Eu posso incluir aquela inicial ali de frisar que é só uma pesquisa, que não é uma deliberação, vai depender dos agricultores. E podemos fazer em colaboração, a Marina, ou qualquer pessoa, né? Agora, já que todo mundo vai olhar o que a Marina fez, alguém pode adicionar lá. E Você consegue juntar isso, Mar? Sim, tudo bem. Aí eu junto lá no Canva, né, Tati? Mas aí a gente faz em conjunto.
A gente né? vai se falando quando for fazendo. É a única coisa que o Canva é ruim de duas pessoas ao mesmo tempo. Daí você só falar, tô editando, que daí eu deixo você editar Tá, e vai indo assim. belezinha. Aí vamos estipular uma data para você, para o Thales e a Carol olharem, né? Que aí eu já entendo que vocês já deram as contribuições e aí eu já posso pegar esse texto e colocar lá na apresentação. Boa. Até quando você consegue ver isso, Carol? Cara, eu já tô fazendo isso, boto fé. Porque Tá, beleza. às vezes eu deixo isso, né? Tipo, amanhã eu vejo, né? Amanhã eu começo a atender 9 horas da manhã, eu vou até de noite, sexta-feira também. Sábado tem ambulatório. Aí domingo eu tô, tipo, com quilos e quilos e quilos de roupa para lavar. Então, daí a hora que eu vejo, passou a semana. Então tá bom. Então, Carol, você acha que você consegue dar conta de ver isso sozinha? Tô pegando aqui, cara, acho que rola. Então demorou. Então tá, eu tô com bastante coisa para fazer, acho que eu vou dar conta disso que eu já me comprometi. Massa. Beleza. Então, na sexta, eu coloco na apresentação, junto com a Tati. Acredito que até domingo, estourando, né? Uhum. Porque eu até sexta tá complicado ainda, mas domingo, sábado e domingo, certeza. Tá, domingo para mim fica mais confortável também. Então, a gente se dá, né, Tati, esse prazo para terminar a apresentação, né? Uhum. Até quando? Domingo. E daí segunda já dá pra, ou domingo mesmo, já dá pra lançar no grupo. Isso, até dia 17, vamos por assim. 7, beleza. Beleza. Aí eu só queria verificar com vocês dos encaminhamentos da semana passada. Então tá, eu cruzo os dados. Aí eu vou avisando vocês, né, conforme eu fizer. Tipo, não vou só falar, falei com todo mundo. Mas eu cruzo os dados, eu mando mensagem para as pessoas e só vai ficar pendente aquilo que a gente tinha pensado de fazer um doodle para ver qual é a melhor data para uma reunião para esclarecer para essas pessoas que estariam entrando no coração. Vocês ainda veem a necessidade, vocês querem como a gente, como, quando? Nossa, eu me perdi, não entendi, Tati. Desculpa. Então, lembra que a gente tinha falado, a gente falou de ir no privado e conversar com aquelas pessoas que tinham demonstrado interesse no Grupo Coração, e esses dados estariam cruzados com aquelas pessoas que propuseram, que poderiam pagar menos, daí a gente aproveitaria e perguntaria qual é a oferta entre 200 e 270. Era isso que a gente tinha combinado, lembra? Aham, sim. E daí, para as pessoas que desejam mesmo inteirar o Grupo Coração assim mais efetivamente, a Ana tinha sugerido da gente fazer um Zoom assim como esse para explicar, para de boas-vindas e explicar a dinâmica, assim. Aham. Aí não sei se vocês. Porque daí a gente ia fazer um doodle entre a gente, lembra? Para ver qual era a melhor data. E Aham. daí, só que na verdade a gente meio que errou, porque a gente ia ter que fazer um doodle entre a gente para selecionar algumas datas. E daí, entre as datas selecionadas, a gente jogaria para eles num doodle para eles verem. Nossa, tá bom. Eu acho que era mais fácil a gente só fazer uma planilha assim e cada um marcar suas disponibilidades de horário entre nós quatro que somos mais ativos nas reuniões aqui. E daí a gente seleciona alguns horários em comum e faz um doodle direto para eles. O que vocês acham? Sim. Acho que fica mais prático. Gente, vamos ver entre a gente, sabe? Tipo, quais são as datas. Isso que eu falei, isso pode ser até pelo WhatsApp mesmo, né? E de repente a gente poderia até fazer, tipo, se não na semana que vem, na outra, ou fazer 2 reuniões semana que vem, nesse mesmo horário, tipo, deixar posto, já que todo mundo já sabe, e falar, ó, a reunião desse dia vai ser uma reunião especial para dar boas-vindas a novos membros. A gente pode até jogar no grupão, mas acho importante a gente mandar individualmente ainda para cada uma dessas pessoas que está mais interessado. O que vocês acham? Mete ficha. Eu acho assim, para a semana que vem eu não acho que seria muito legal não, porque a gente ainda tem umas coisas para resolver entre a gente e não seria legal monopolizar a reunião para receber as pessoas do Grupo Coração. Talvez para a próxima semana.
Não sei o que vocês acham. Eu digo de talvez fazer 2 reuniões na semana, não sei como é que fica pra vocês. Ah, tá. Tipo Eu assim, acho uma que na as segunda. pessoas pegarem bem a data e marcarem, assim, sabe? Fazer um cartazinho, né? Bem simples, assim, tipo, save the date e 15 dias. E isso ficar meio que circulando, assim. Uhum. E dizer assim, ó, vai ter reunião, tal, uma coisa que... Tipo, uma reunião maior, assim, né? É. Tá. E aí acho que 15 dias, assim, eu entendo que isso precisa ser colocado de uma forma celebrativa, sabe? Como um grande evento. E todo grande evento, ele é bem anunciado, né? Uhum. Esse tempo. E daí, nesse meio tempo, esse contato que eu faço com essas pessoas, de repente, até lá, de repente, alguém já inteirou, por exemplo, na semana que vem, de repente, alguém já tá mais participando. E vai juntando, assim. Gente, mesmo porque o link da reunião está sendo colocado no grupão, né? É, Lembra que você falou, eu tenho medo que as pessoas entrem na reunião, pois no é. meio da reunião. Agora eu tenho medo que elas não entrem. Então. Mas assim, o medo não é bom conselheiro, né? Precisa ir só tá aberto, a gente vai fazer o que tem que fazer e permanecer aberto, né? Então não vai precisar desse doodle para a gente decidir a melhor data para a gente dessa reunião? Não, acho que a gente pode ver pelo WhatsApp mesmo ali. É que pode ser, né, tipo, deixar no horário da reunião. Você entendeu essa proposta, Thales? Não sei se... Sim. Daí daqui 15 dias. Eu acho que sim. Daqui a 15 dias a gente vai estar com alguma questão outra concorrendo, será com essa? Só Deus. Vamos fazer daqui a 15 dias e se a gente precisar, a gente faz mais uma reunião. Porque também essa é uma questão que tá pegando, né? É bom a gente ter mais gente no grupo Coração, senão, né? Então daqui 15 dias seria dia 26? 1, 2, 3. 26, é isso? Não, na outra quarta, assim, semana que vem na outra? Acho que na outra segunda, né? Segunda-feira, gente. A segunda-feira? Tá. De quarta-feira, a chance de ter encontro da estação é muito maior. Ah, tá. E tá rolando marcar já, Carol? De colocar o link? Não, marcar, tipo, aquele rapaz lá, Vinícius, não? Como é que é o nome dele? Sim, o Vinícius. Ele falou que ia começar a ter, tipo, não sei se é um calendário, vai, para as pessoas marcarem, ó, tipo, tal dia. Agendamento. Na verdade, fui eu que enchi o saco pra ter isso, entendeu? Porque a estação, a galera é tudo muito... E aí tem gente que fica derrubando sala, sabe, um do outro. E aí eu que falei isso. Falei, gente, tem uma ferramenta de agendamento, ninguém escuta e ninguém usa. Eu sei fazer esse agendamento, posso fazer sim. Tá, beleza. Então a agenda pro dia 24, né? Tá, coloca como encaminhamento, então. Tá. Aí eu posso fazer o panfletinho em 2 segundos no Canva, eu faço, que agora eu tô manjando no Canva. E daí eu mando para essas pessoas individualmente no fim de semana, mas também mandamos no grupão. O Canva é altamente viciante, cara. Eu fiz um trabalho meu que eu apresentei hoje, fiz no Canva. Apresentei no Canva. Então, isso é bacana, cara, da gente perceber e transmitir que esses percursos que a gente tá fazendo, eles também são pedagógicos e são de desenvolvimento pessoal. Inclusive, tem uma coisa que eu acho que vocês vão gostar de saber. Tem pessoas que estão acompanhando a gestão que a gente está fazendo, que são de outros grupos e que estão adotando a metodologia que foi desenvolvida para fazer outros grupos que estavam dando muita confusão, que estavam com problema de gestão, e eles estão aprendendo com a gente, estão ali quietinho, aprendendo e movimentando outras rodas de alimento. Legal, que da hora. Aproveito para dar uma notícia legal também, então, que a Marina fez o curso de CSA junto com a formação do CSA junto com o cara aqui de Artur Nogueira, da cidade dos meus pais,
e esse rapaz já está montando uma CSA aqui em Artur Nogueira, que era uma coisa que eu queria fazer há um bom tempo e nunca tive tempo para fazer aqui. Oh, que massa. Aê! Mais uma roda de amor. Essa meus pais vão poder participar, fiquei muito feliz. Da sala, aí Tati, eu vou colocar então, que você vai fazer o cartazinho dessa reunião. Uhum. Já parei de fazer meus trabalhos tudo. Não adianta, cara. Não dá pra não participar. Acho que acabou, né? Acho que é isso. E é só mais uma pauta, eu acho que era data de pagamento da primeira cota, mas isso acho que ainda não. Não, eu vou ter que conversar com os agricultores sobre essa coisa da meia cota e sobre isso aí também, né? Tipo, Mas como é que tá a questão da conta do Inter, do Pedro? então, já temos um celular, né? Arrumei o celular da minha mãe aqui, ele tá funcionando perfeitamente. Já instalei o Inter, só falta eu chegar lá, botar o chip do seu Pedro e fazer abrir a conta com ele. Legal. Ah, Vai quando pra lá? hã? Quando é que você vai pra lá? Vou pra lá na segunda-feira. Tá. Só tem uma coisa, o Fábio comentou comigo há um tempo atrás que essa conta do Inter, o interessante dela é, para esse caso, por exemplo, é abrir como pessoa física e depois, não sei se tem um período, uma carência, abrir como pessoa jurídica. Sim, Daria acesso a, por exemplo, mais boletos a serem gerados. sim. Aí a dona Maria já tem um MEI, né? O seu Pedro, não. Então, fiquei pensando nisso. Eu acho que é interessante fazer um MEI pro Pedro também. É, né? Porque assim, ó, todos ali, né? Talvez assim, esse valor mensal seja uma coisa que seja bom de colocar. Muito barulho. Uma coisa que talvez seja bom de colocar na conta do CSA é o pagamento do MEI desses agricultores. Tá? Pelo seguinte, se algum deles se machuca, né, perde um dedo, fica doente, alguma coisa assim, tendo MEI, eles estão cobertos, né? Ah, então você disse fazer de todo mundo ter um MEI? Eu acho que é bom. Tá. É 50 e poucos por mês, não é? Eu acho que nessa conversa com os agricultores, Thales, assim, não precisa deixar obrigatório, né? O seu Pedro a gente obriga porque ele é exemplo, né? Explica esse negócio da conta para ele. Mas, assim, a previdência social rural está sendo desmontada, né? Mas o MEI de microempreendedor está muito melhor do que a aposentadoria rural. E outra, se o agricultor fica doente, né? Fica, sei lá, 3 meses sem conseguir produzir, tendo MEI, ele não fica sem renda. E isso não sobrecarrega o CSA. Mas o caso que eu acho mais importante é em caso das pessoas se machucarem, porque são pessoas experientes, tudo, mas e acho que tem que colocar isso para eles. Falar, olha, nesse começo já vai dar tanto por mês e a gente está orientando a fazer um MEI. Por causa disso, disso, disso. E deixar eles escolherem também, sabe? Não dá para obrigar, né? Sim, claro. Mas acho que falar sobre isso é interessante. E o seu Pedro a gente obriga mesmo, porque ele é cabeçudo. E viu, mas aí, como que você entende que seria esse pagamento? Iria tudo para a conta do seu Pedro, e aí de lá vai para os outros. Será que abriria uma conta no Inter
eu acho que é bacana, porque, assim, de novo, né? Colocar como um convite, porque isso gera o quê? Gera a inclusão dessas pessoas em banco digital, que daqui a pouco elas vão estar sabendo se virar com isso, podem usar para outras coisas. Uhum. A minha fala sempre vai ser a dos percursos pedagógicos. Então, eu vejo isso como um percurso pedagógico. Inclusive, em uma das reuniões com os agricultores lá, dá para juntar todo mundo, explicar o funcionamento, fazer talvez uma facilitação gráfica desenhada no papel mesmo, pegar o celular e ir mostrando, ver se dá para fazer uma reunião na cidade, lá na Barra, no centro, para ter internet, né? Uhum. Ver alguma coisa nesse sentido e ajudar eles a pegar o telefone, arrancar fora todos os aplicativos de meme. A Dona Maria que tinha 8 aplicativos de ficar escutando as mesmas músicas. 8 aplicativos para escutar as mesmas músicas. Uhum. Então, às vezes, ela vai baixando e nem sabe mais o que está ali. Então, eles vão precisar dessa ajuda, né? Sim. Ó, tá precisando de espaço, ver se tem gente que tá precisando de cartão de memória. Uhum. Aqui na cidade é muito comum, as pessoas compram o 64, tem o 16 ali na gaveta, não usa. Tá. Porque o MEI, agora acho que ele subiu. O MEI, ele pode. O seu Pedro tem um MEI, ele pode movimentar, se eu não me engano, 7 mil por mês. Uhum. Que não dá problema. Agora, como pessoa física, se eu não me engano, é R$ 2.000, né? Ah, é? Senão ele já pode ser pego na malha da receita, né? Uhum. Dá para explicar? Dá para comprovar? Dá, mas é dor de cabeça, né? Uhum. Vão pegar um cara que não fez e botar na malha? Basicamente impossível, tá? Tá. Tem coisa muito mais importante que eles pegam. O Bacen, banco, transferência maior do que 5 mil, qualquer banco notifica o Bacen. Uhum. Então, até 5 mil é tranquilo, isso não vai cair em malha, né? Mas só para vocês entenderem quais são os patamares. Isenção de imposto de renda até 2.000. Não nem sei se é 2.000, cara. Acho que é 2.000. Vou até confirmar isso, mas tem que dar essa olhada. Qual que é o teto para isenção de imposto de renda, né? E aí tem no MEI, e aí já aumenta bastante esse teto, né? Uhum. Eu acho que tudo isso é importante de ser colocado em conversa. Sim. Eu acho que assim, o que eu preciso mais urgente ter de conversa com eles, assim, para pegar uma resposta é essa coisa da meia cota e do início, da gente colocar, tipo, data do primeiro pagamento, aí para receberem só no outro mês, aquilo lá que eu precisava ver, né? Meia cota, uma coisa que eu acho que é fácil de viabilizar, pelo menos aqui nesse espaço, que tem 2 cozinhas, tá? É o pessoal que está fazendo meia cota, vamos supor, tem 12 pessoas que são de meia cota e vão retirar alimento aqui, entendeu? Uhum. Esses alimentos que são inteiros, falar para o pessoal rachar aqui, abrir aqui na cozinha e dividir, que não dá para mandar aberto, Sim. sabe? Tipo, tirar do colo. O pessoal quer meia cota, beleza. Aqui tá a faca, aqui tá a jaca, e isso vai possibilitar que as pessoas falem, esse pedaço aqui de jaca tá muito grande para mim, eu não quero levar tudo isso. Uhum. Eu acho que isso abre um espaço de diálogo também, de convívio, de fazer junto. E Sim. não sobrecarrega a organização, assim. Acho que a gente tem que falar bem simples, assim, tipo, gente, tem coisa que é grande, que é tipo jaca, não dá para mandar aberto, porque então é isso. O pessoal que quer meia cota, esses itens vão estar disponíveis e o pessoal tem que se organizar para rachar no local, combinar. Sim. Não, mas o que eu tô falando que eu tinha que ver com eles é porque
É tipo assim, se seria de 15 em 15 dias ou seria semanalmente, né? É isso? O que que deu no formulário? É isso que eu não tô lembrando, não tô... Deu metade, metade. 50-50, né? Só que a gente deixa claro no formulário que tem que verificar a disponibilidade deles, mas o Thales sempre diz que o seu Pedro não tem clareza sobre o que seria melhor, né? É assim, gente, já tá vindo sexta toda semana, né? Hum? Toda semana vai vir sexta, né? Sim. Eu acho que o mais simples para eles lá é isso. Eu nem sei se lá o pessoal vai conseguir dividir as cotas, se vai mandar em sacola. Não vai mandar em sacola, vai mandar em caixa. Aham. Eu acho que essa é uma outra coisa que tem que ver também, gente. Como que o Não. pessoal da Espiral faz? Eles vão lá para Itaperuçu, faz a colheita, isso daí é tudo caixa. Caixa, 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 caixa. Essas caixas chegam aqui na cidade, vão para um ponto, e nesse ponto o pessoal faz a separação. Vê quanto que tem, vê se tem coisa estragada, monta. E aí o que o pessoal faz no caso de espiral, né? Que é diferente de cesta. O pessoal da espiral recebe essas caixas, essas coisas, e aí o pessoal se encontra num dia X, que tem um almoço. Aí o pessoal bota todos os alimentos no chão, fazem uma mandala e aí cada um separa a sua cota. Porque daí as pessoas também estão livres para fazer essa troca, né? Uhum. Eu não gosto muito de laranja. Ah, não, eu tô resfriado, eu preciso de mais laranja. Então toma aqui uns inhames, né? Uhum. Isso que faz essa mandala no chão, que fica muito bonita, inclusive. Faz uma mandala no chão com todos os alimentos, uma roda em volta, onde é falado, as coisas. Mas assim, gente, isso é tipo um programão para as pessoas ficarem tipo o dia inteiro fazendo isso. Sim, sim. Não É, sou e tem, contra isso, não. oi, e tem várias opções também, né? Por exemplo, lá no curso que eu fiz lá da formação de CSA, a gente visitou a CSA de Demétria, lá em Botucatu, né? E aí, como é que eles fazem? Eles colocam tudo, o agricultor coloca tudo, cada item um engradado, e a pessoa chega, pega os seus itens e tem num quadro negro lá, estipulado, ó, cota 1 vai ser 500 gramas de cenoura, 2 alfaces, tudo mais. Aí cada coagricultor chega e pega a sua cota. Fica mais prático porque os agricultores não perdem tempo separando, né? Aham. E também ninguém precisa perder tempo separando para as outras pessoas, assim. Cada um chega e pega o seu. Mas como que sabe, essa divisão ela é orgânica? Em que sentido? Tipo, corre o risco de quem chegar só no final do dia não encontrar certos Não, itens? não corre porque fica uma pessoa lá meio que olhando assim, a pessoa pegou o peso certo. Cada agricultor chega, pesa a quantidade, né, que está lá no quadro para ele levar. Então, Então para fica essa meio que uma modalidade tem pessoa que ter uma fiscalizando. balança, é isso? Teria que ter uma balança. Tem que ter. Aham, tá. A gente tem uma balança? Ainda não. Tá. Ainda não. Então tá, então vamos colocar aí nos sonhos. São várias possibilidades, né, da gente. E talvez na própria rede tenha uma balança, a gente não sabe. Talvez a gente tenha uma balança e só não perguntou por ela, né? Uhum. Então, assim, eu posso colocar minha casa aqui, assim, aqui em casa, eu não sei como é que é no Terraço Verde, acho que talvez o Sharp também tenha, assim, essa disponibilidade, né? Aqui em casa não tem problema chegar caixa com terra, sabe? Sujar a calçada, aqui tem 2 cozinhas, dá para o pessoal ir lá e ficar de boa mesmo, não vai atrapalhar a rotina de almoço, janta, né? Aham. Então, se precisar de um local para receber primeiro esses alimentos, para depois ir para os outros pontos de entrega, porque tem isso também. Talvez essa modalidade que a Marina falou, ela seja de um ponto de entrega só, né? 3 pontos de entrega, eu acho que isso já meio que desenha para esse sentido das sacolas montadas, né? Não sei como que seria.
Ou de pelo menos ter uma noção e já mandar as caixas certas, enfim, daí não sei como que seria, mas tá aí uma coisa, esses detalhes, eles fazem muita diferença na logística, né? Então, a gente tem que talvez tentar desenhar um fluxograma, assim, como que é essa logística, né? Logística, normalmente a gente consegue enxergar quando desenha um fluxograma. E sim, os agricultores só precisam colher e mandar, né? Colher e mandar. E a gente fazer essa separação aqui, porque para eles lá não tem como. Quer dizer, até teria, assim, mas eu acho complicado, porque no transporte pode acontecer de amassar coisa, sabe? E onera demais o tempo deles também, Eu né? também acho. Eu acho que isso daí já é coisa que o pessoal tem que aqui se identificar virar. com o processo, assim, sabe? Também acho. Tipo, e manda todas as caixas aí pra tua casa, separa pros outros 2 pontos de entrega e vai pros outros 2 pontos. É isso? Uma possibilidade? É. Aí eu não sei se vai, porque assim, quando você manda as caixas também para outros pontos, depois tem que recolher essas caixas para voltar tudo junto para a barra. E tem o dinheiro gasto, por mais que seja mínimo, né? De um lugar para o outro. É. Então, assim, eu não sei se nesse começo mesmo convém ter 3 pontos ou se coloca isso, ó, gente. Logística é assim, esses lugares, esses pontos de encontro, eles são próximos. É exatamente isso que eu estava pensando. Tipo, quem vai até o Bom Retiro vai até o Jardim Social. O Bom Retiro, ele ainda é um pouquinho mais destacado, assim, sabe? Mas, assim, ainda assim, não é longe. Se fosse um ponto, tipo, em Campo Largo, né? Sei lá, a gente tem 20 pessoas em Campo Largo, daí beleza, eu acho que justifica a gente mandar para Campo Largo. Mas nesse começo, eu não sei se... A gente não sabe ainda como que vai ser, quantidade, eu não sei. E outra, manda a caixa embora, depois tem que buscar. Então, isso o seu Pedro acho que tinha falado assim, tipo, de ter 2 jogos de caixa. Não sei qual que é a possibilidade disso, assim, né? Porque daí você manda um, na outra semana você vai com outro e traz as que estavam vazias. Então, mas assim, o que eu percebo é, logística é uma coisa que come dinheiro pra caramba. Os pontos de entrega são próximos. Uhum. Vamos dar uma olhada, como que foi as respostas desses pontos de entrega? Alguém tem isso? Qual que foi o mais escolhido? Eu acho que a gente não pôs isso no formulário, eu pensei depois. Não foi colocado. Então acho que a gente vai ter que colocar isso no formulário de deliberação e colocar essa pergunta de forma pedagógica, de falar, olha, a gente percebe que os pontos de encontro são relativamente próximos. A casa tal tem 2 cozinhas que dá para beneficiar, onde vão chegar os alimentos mesmo, e colocar essas opções assim que são mais guiadas, né? A escolha que tenha esses 3 pontos de entrega, mesmo sabendo que isso vai gerar custos adicionais com gasolina e que depois precisa passar em mais locais para recolher as caixas. Ou então, gente, não sei. Então a gente faz da maneira que fique mais simples e depois, se precisar, a gente vai expandindo. Que fique simples e prático, por exemplo. Definir só a tua casa, por exemplo, né, Ana? Não sei. E iniciar com uma coisa mais simples e que não onere tanto em termos de processo decisório. E outra, né, gente? Assim, não por nada, mas assim, o Fábio e o Scharf, eles estão bem distantes das reuniões e tudo. Então, eu acho complicado eles também se situarem, né? Sim. E eu acho que se a gente põe isso como proposta deliberativa, se todo mundo votar para manter os pontos, daí a gente vai ter que fazer, né? É isso aí. Então, e a gente sabe como por mais que eu não queira perder a fé nos curitibanos, mas às vezes já perdendo, a gente sabe como o curitibano é meio acomodado e quer ficar mais perto de casa possível. Então, então assim, beleza. Então, não por acaso, se não foi para o formulário de pesquisa, então isso já coloca como uma deliberação, sabe, gente? E vamos tocar o barco. Eu tenho certeza que a gente tinha colocado, né? Mas eu acho que não. os falhos são sagrados, assim, é tudo anjo.
Atos falhos são Ah, são sagrados. sagrados. verdade. Beleza, então. Eu só sinto que é importante a gente dar uma conversada com o Fábio e com o Scharf, assim, pela uma questão de consideração, assim, né? Sim, verdade. De explicar essa questão de... Porque acho que os dois são coagricultores, não são? Sim. Então, Eu posso conversar. Ai, que ótimo. Tá, Fala eu com gente. converso. E fala isso, fala, olha, tem coisa que é de burraca, tem coisa que vai vir inteira, precisa abrir. Uhum. A gente está pensando em simplificar para ter noção de quantidade, para Isso. ter noção de se é melhor, se vai ter caixa, a gente sabe, tá assim, né? Definindo essas coisas e daí, à medida que avolumar, que tiver muita cota, e a gente com mais prática, daí expande, porque e o Fábio e o Chaf, eles sabem o que é isso, de entregar caixa, buscar caixa. Se eles também tiverem a fim de se responsabilizar por isso, né? De repente virem buscar aqui, né? Uhum. Para Isso. levar, virem até aqui, verem quantas cotas que tem no ponto deles, separarem os itens, levar e depois trazer a caixa para serem recolhidas aqui, né? Mesmo, né? Uhum. Aí eu acho que é ok também. Uhum. Vou falar isso também, né? Falar que se eles tiverem essa disponibilidade de organizar os locais e fazer o transporte dessas caixas até os locais deles, a gente poderia manter, né? Mas que É a melhor para coisa. É assim, simplificar, ó. Dá para fazer desde que você se aproprie disso, que a gente está legal. sobrecarregado. E se for para a gente fazer isso sozinho, a gente vai simplificar. Pronto. Isso não ofende ninguém. Isso. Beleza. Tá. Então, eu acredito que eu posso fazer isso até a outra quarta, tá? É uma coisa simples, mas eu ainda tenho tarefa acumulada da reunião anterior, então, tudo bem? Você vai falar então com o chefe e o Fábio, né? Isso. Eu acho que Daí, tranquilo Carol, até outra quarta, porque isso já é meio que uma decisão e aí até a gente fazer formulário de deliberação, nananã. Então, isso é uma coisa que está rodando em paralelo, assim, acho tá. tranquilo. Beleza. Tá, eu coloco isso como encaminhamento? Coloca. pode pôr melhor. É, porque aí também eu lembro direitinho lá. Aí eu coloco como feito e tal depois. Até me ajuda. Tá. Nossa, gente, só não quero me estender, mas é que eu preciso compartilhar isso. A Ana falou, as falhas são sagradas, né? Olha só o que me aconteceu se não foi uma falha sagrada. Eu tive que comprar um voo doméstico e na sexta-feira passada eu fiquei 2 horas tentando comprar e o site estava dando problema. De tudo que era jeito. Aí eu fui comprar no domingo e eu descobri que eu estava tentando comprar o voo errado. Nossa. Nossa, Tati. Foi uma falha muito sagrada. Eu falei, não, eu ia viajar, tipo, eu pus pra viajar numa madrugada, eu tava comprando pra madrugada anterior. Nossa, você vê, né? Os anjos ajudando. Bem louco. Gente, assim, ó, percebam que o que é fluxo, cara, é fluxo e o que tá dando muita encrenca, sabe? Precisa tirar o pé e olhar e falar, puxa, onde que eu tô forçando aqui, né? É verdade. Porque, que nem o Thales falou, a Glaucia me pediu, tipo, uma coisa que a gente imploraria nesse momento é para ter essas informações. A gente talvez fizesse uma vaquinha para comprar essas informações da SOF, entendeu? E apareceu, né? Impressionante, né? É, Aí, legal. não, nossa, é tipo uma benção muito grande. Isso é fluxo, né? É, Celular que aparece. Então, é muito bacana a gente se abrir para esse tipo de gestão assim, de empreendimentos que são guiados por um propósito, porque a gente começa a vivenciar esse tipo de coisa que é muito gostosa. é verdade. Massa. Pô, Você vai falar vamos com eles até finalizar? quarta? O quê? Você falou que ia falar com eles até quarta, é isso? Dia 19? É, né? Isso. Beleza. Beleza. Acho que é isso. É, Acho que fechou.
Beleza, pessoal. Bom, eu tenho que subir o vídeo no YouTube, né? Tá. Nossa, você tá com um monte de coisa pra fazer, né? Tadinho. Tem algo que dê pra pegar ou é tudo coisa de... Vou ver. Eu como Aí. se eu tiver muito sobrecarregado, não estiver conseguindo fazer, eu vou lançar no grupo. Falar, galera, alguém consegue fazer tal coisa? Beleza. Beleza. Mas eu acho que eu sou do grupo que mais tem tempo pra fazer essas coisas. Que eu só tô fazendo isso, basicamente. Tudo bem, vamos Eu conversar. ia fazer uma piada aqui, mas eu vou só sugerir, né? Que a Tati perguntando para o Thales, tem alguma coisa que eu possa pegar aí para dar? Ô, gente, vocês estão gravando essas coisas? Tag, pega eu. Gravando, mano do céu. Ai, mas gente, que gostoso que é nesse contato. Tô louco para abraçar vocês também de volta, sabia? Ai, que bom. Ô, Carol, você não tava. Você saiu antes na última reunião. Tem uma ideia aí da próxima reunião presencial em Curitiba. Não sei como é que vai ser com você aí, com tanto de gente, programar, mas eu tô querendo muito fazer aquele passeio de trem lá de Morretes. Oba! Então, assim, a gente podia juntar um povo aí, sei lá, Isso é legal. né? Mas aquilo que a gente falou com o seu Pedro também, né? Tem passeios que eles também são percursos pedagógicos. Por exemplo, visitar a propriedade da agricultura natural para os agricultores aprenderem a fazer as mudas. Uhum, E no CPRA também. sim. Acho que essa é uma coisa importante de passar para as meninas. Olha só, tem parcerias que são possíveis, né? Então, o CPRA, quando eu levei o seu Pedro lá, foi uma coisa até estranha, sabe? Até ele ficou tímido, na verdade, sabe? Porque o seu Pedro, ele é tímido, na verdade, né? E aí eu cheguei lá com ele e comecei a falar, isso aqui é o seu Pedro, isso aqui é o seu Pedro Baiano da Coopera, não sei o que lá. E aí o pessoal começou assim a meio que pular da cadeira, vir da mão e abraçar ele, assim, sabe? E aí começaram a falar assim, nossa, o seu Pedro da Coopera tá aqui, não sei o que, começou a juntar gente, sabe? Celebridade, seu Pedro. Tipo celebridade. Porque o CPRA é o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia e é claro que eles conhecem o trabalho que o cara tá fazendo lá, entendeu? Sim. E aí ele não sabia que ele era uma... Eu vi a cara de surpresa dele, entendeu? Uhum. E ele fazendo piada daí, né? Mas tomara que tenham falado coisa boa, hein? Porque, pensa, sabe assim, tipo, brincando, mas assim, dava pra ver que ele tava assim, surpreso, né? Que legal. E aí ele ficou até um pouco tenso no começo, e depois que ele se soltou e começou até a fazer piada, assim. Mas o que eu queria contar é isso, é que o CPRA recebe o seu Pedro, assim, com honra e glória. E o CPRA, ele tá com um programa de certificação, tá? Gratuito. Eles têm auditórios e salas, então, para essas vindas dos agricultores, dá para organizar conversas que são do CSA, que são percursos pedagógicos do CSA, mas anunciar isso como palestra, porque, inclusive, o CPRA, ele certifica, ele emite certificado de participação. Eu vou pra lá amanhã, inclusive, conhecer. Aí, tá vendo? Porque eu vou com a aula de agroecologia. Você quer que eu converse lá? Conversa com a Simone. Tá. Procura a Simone ou Sempre falam da Simone. É que eu nunca fui, mas amanhã a gente vai com a turma já conhece, todo mundo da agronomia quase. Acho que só eu que nunca fui, mas acho que vai ser bem tranquilo, vou ver se eu... Então, e aí outra parceria possível é o Senar, porque o Senar é assim, juntou 10 agricultores, eles vão, inclusive até no local, dá para combinar, eles irem lá para Barra do Tusa, tá? Para fazer curso de capacitação, de ergonomia de ferramenta, de como manejar serra elétrica, de plantio. Então, dá uma olhada também no site do Senar, porque eles têm, tipo, sei lá, acho que são mais de 300 cursos, gente. É muita coisa. Inclusive, de fazer alporquia, manejo de frutíferas. Tem vários cursos. E aí, o que eu pensei? Que se a gente consegue casar os mutirões lá da Barra em parceria com o Senar, e as pessoas saem com certificado de capacitação técnica disso, isso pode gerar uma potência muito grande de motivar as pessoas a irem
e de ser uma troca bem interessante de saberes, assim. Nossa. Mas a gente teria que dar algum pagamento para o Senar? Não, O Senar, ele é órgão público também? Sistema S, né? Oi? É do Sistema S, não é o Senar? Ou não? o Senar, pelo que eu vejo, ele é ligado à agricultura, e eles têm esses cursos que para os agricultores, assim, se eu não me engano, é gratuito. Então, não é do Sistema S, do Senac. Senai? Tudo. Eu acho que é. Sim, é sim. Então, o Senar Sim, só que é para o meio rural. Quem financia são os proprietários, assim, de terra, sabe? Quem financia o Senar. Olha só. Quem financia o Senar são os latifundiários. Por aí. Pelo que eu já entendi da página deles lá, é isso. Tem que usar e abusar disso aí. É isso aí. O dinheiro tem que vir de algum lugar, né? Quem tem que liberar. É socialização. Pelo interesse ou pelo não interesse? Eu acho que tem dinheiro da União nisso, sabe? Porque ele é nacional. Mas o Sistema S não é órgão público. Porque os cursos do Senai, eles são a maioria pagos. Quer dizer, tem vários gratuitos, mas tem vários pagos. Não sei. Não sei como funciona. Pessoal, eu preciso ir, que meus gatos estão fazendo a maior bagunça aqui, eu tenho que dar um jeito neles. Dá um apertão neles por mim. Tá bom. Eles estão acabando com a minha cortina aqui. Na verdade, eu nem podia estar aqui ainda, mas enfim, estou. Vai. Tati, bom trabalho. Gente, essa reunião foi mais informal, foi gostosa. Muito bom. Beleza, gente, já eu subo o vídeo. Beleza, pessoal. Beleza. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, Até boa mais. noite. Boa noite. Beijo. Beijo.